Arro, aqui é Selene Diecat, criadora da mesa radiônica xamânica, fundadora do Instituto Águia Dourada, terapeuta holística, palestrante, oraculista, taróloga, e hoje, dando continuidade à nossa série sobre os deuses e deusas, vamos falar sobre o deus Amon. Amon, ou Amém, foi uma das principais divindades egípcias que aparece como membro da Ogdode Hermopolitana. Essa Ogdode era composta de 8 deuses primordiais cultuados em Hermópolis, e este grupo era composto de 4 casais, Nun e Naunet, que representavam as águas primordiais. Ru e Hauret representavam a eternidade. Ku e Kauket representavam a escuridão. E finalmente Amon e Amunet, que representavam o ar. Amon se tornou patrono de Tebas, substituindo Montu a partir da 11ª dinastia. O seu nome significava algo como o oculto, o escondido ou o invisível. Ele era considerado o rei dos deuses e deus do ar, do céu, do sol, um deus criador e deus da fertilidade. Ele era invocado se alguém fosse picado por um escorpião também. Sua iconografia mostra um homem com pele azul ou preta profunda, usando uma coroa de 2 plumas verticais. O seu animal sagrado é o carneiro, aquele com chifres curvos, e ele pode ser retratado também como um homem com cabeça de carneiro, ou ainda como uma esfinge com cabeça de carneiro, usando a coroa de 2 plumas verticais. Diz-se que sua pele é azul, talvez feita de lápis lazuli, como a gente já falou da cor da pele dele, né? Também poderia ser representado como um leão deitado em um pedestal, ou como uma múmia entronada, ou como um ganso com falo ereto que possuía 4 asas sobre um pedestal, ou um deus com cabeça de falcão usando essa mesma coroa de 2 plumas verticais, ou um disco solar, ou um deus com cabeça de crocodilo, a coroa de 2 plumas verticais e chifres de carneiro, ou um deus com cabeça de sapo. O híbrido de Amon e Ra muitas vezes era descrito como um carneiro verde com disco solar. Como patrono de Tebas, sua consorte já não era Amunet, era Mut, e junto com ela e o filho Khonsu, deus da lua, eles formavam a tríade tebana, que era uma família divina amada por todos. Como membro da Ogdode, a gente já falou que ele era consorte de Amunet, né? Antes da consolidação de Mut como a senhora em Tebas, a consorte de Amon era Wosret. O principal templo de Amon em Karnak continua sendo a maior estrutura religiosa já construída. Amon é, em virtude de ser a própria ocultação, onipresente, e a ideia de ocultação implica potencialidade, além de mistério. E essa onipresença, baseada no conceito da ocultação, foi reforçada pela identificação de Amon com o sopro onipresente da vida, bem como a força da sexualidade. Os plebeus, e especialmente os pobres,
poderiam apelar ao onipresente Amon por justiça e compaixão, especialmente relativo a temas da justiça social, ou viajantes em busca de proteção, ou ainda reis para legitimar a extensão da soberania egípcia em terras estrangeiras. Amon apareceu em juramentos jurídicos, dignos de nota na medida em que não é Amon-Ra, mas Amon que é invocado, e portanto não apenas o símbolo do poder real, mas o símbolo da justiça onipresente. A onipresença de Amon lhe permite testemunhar tudo o que ocorre e ouvir todos os pedidos. As estelas são dedicadas a, entre aspas, Amon que ouve. E um hino de Ibis que descreve como tendo, entre aspas, 777 ouvidos com milhões e milhões de olhos, fecha aspas. Após a rebelião de Tebas contra os Ixos e com o governo do faraó Ahmose, Amon adquiriu importância nacional, expressa em sua fusão com o deus do sol Ra, tornando-se Amon-Ra ou Amon-Ré. Amon-Ra manteve a importância principal no panteão egípcio em todo o Novo Reino, com exceção do período de heresia atenista de Akhenaton. Amon-Ra nesse período, os séculos 16 a 11 antes da Era Comum, ocupou a posição de divindade criadora transcendental e autocriada por excelência. Ele era considerado piedoso e era bastante procurado pelos pobres e os que tinham problemas devido a isto. Sua posição como rei dos deuses se desenvolveu ao ponto de uma espécie de monolatria, onde outros deuses se tornaram manifestações de Amon. Assim como o Esir, ou Osíris, Amon-Ra é o mais amplamente registrado dos deuses egípcios. Quando o exército do fundador da 18ª dinastia expulsou os governantes Ixos do Egito, a cidade de origem dos vencedores, Tebas, tornou-se a cidade mais importante do país e capital de uma nova dinastia. A divindade padroeira local de Tebas, Amon, tornou-se, portanto, nacionalmente importante. Os faraós daquela nova dinastia atribuíam todos os seus sucessos a Amon e esbanjaram grande parte de sua riqueza e espólios de batalha que capturaram para a construção de templos dedicados a este deus. A aliança das principais divindades de Tebas e Heliópolis, na divindade composta Amon-Ra, embora claramente servisse a fins políticos, não deixa de ter sutileza teológica. Ra, como divindade solar preeminente, incorpora tudo o que é manifesto, enquanto Amon é o que está oculto. Esta combinação resulta em uma potência divina distinta de qualquer uma delas sozinha. A ocultação de Amon é a condição de sua onipresença e vice-versa. Em outro hino do templo de Ibis, diz-se que Amon, abre aspas, se esconde com os olhos, fecha aspas, com suas, abre aspas, brilhantes formas visíveis, porque se vê através de sua visão, fecha aspas. Como Amon nos permite participar de seu poder de visão, temos tudo, menos sua natureza essencial, que é precisamente a ocultação. Assim, a própria visão é a invisibilidade de Amon. Amon é chamado de protetor daquilo que é e do que não é, porque a ocultação é comum a ambos. O que é passou a ser do estado de não ser, no qual estava oculto.
E é através do conceito de ausência ou ocultação que o inexistente como tal é concebível. Você os apoia ao criá-los. Diz o mesmo hino citado anteriormente, pois durante todo o processo pelo qual as coisas surgem, elas são guiadas e apoiadas pelo seu potencial oculto. A vitória contra os governantes estrangeiros, alcançada pelos faraós que adoravam Amon, fez com que ele fosse visto como um campeão dos menos afortunados, mantendo os direitos da justiça para os pobres. Ao ajudar aqueles que viajaram em seu nome, ele se tornou protetor da estrada. Como defensor de Maat, não a deusa ou conceito, de verdade, justiça e bondade, os que oravam a Amon precisavam demonstrar primeiro a este Deus que eram dignos, confessando antes os seus pecados. Posteriormente, quando o Egito conquistou Cush, eles identificaram a principal divindade dos Cuxitas como Amon. Esta divindade de Cush era descrita com uma cabeça de carneiro, mais especificamente um carneiro com chifres curvos, como a gente já falou. Amon torna-se assim associado ao carneiro, e as suas representações às vezes tinham chifres de carneiro pequenos, conhecidos como chifres de Amon. Como os carneiros eram considerados um símbolo de virilidade, Amon também se tornou uma divindade da fertilidade, e assim começou a absorver a identidade também do deus Min, tornando-se Amon-Min. Esta associação com a virilidade levou Amon-Min a ganhar o epíteto Kamutef, que significa touro de sua mãe, e a forma que ele foi retratado nas paredes de Karnak era itifálico, ou seja, com falo ereto, carregando também um flagelo, assim como o deus Min. A conjunção da associação de Amon com a sexualidade e sua autossuficiência que resulta no epíteto de Kamutef significa que Amon se concebeu sobre sua mãe e é, portanto, o seu próprio pai. O conceito de Kamutef também está incorporado no complexo relacionamento de Amon com os deuses da Ogdod hermopolitana. Amon é um membro deste grupo de deuses pré-cósmicos, mas também os transcende de duas maneiras. Primeiro, em Tebas, Amon é identificado com Kematef, ou aquele que completou o seu tempo, e Irita, ou Criador da Terra. Serpentes primordiais misteriosas que pré-existem o Ogdod. Segundo Amon, é identificado com a luz que o Ogdod traz ao mundo. A ocultação, ou Amon, é, portanto, ao mesmo tempo a origem do cosmos, o meio através do qual ele surge e o que se expressa no esplendor dos fenômenos. Dois governantes da 18ª dinastia, Hatshepsut e Amenhotep III, afirmam ter sido concebidos pela união de suas mães com Amon. À medida que o culto a Amon cresceu em importância, ele se identificou com a principal divindade que era adorada em outras áreas durante esse período, como a gente já falou, o deus do sol Ra. Esta identificação levou a outra fusão de identidades, com Amon se tornando Amon-Ra, e no hino a Amon-Ra, ele é descrito como o Senhor da Verdade, Pai dos deuses, Criador de homens, Criador de todos os animais, Senhor das coisas que são, Criador do cajado da vida. Durante a última parte da 18ª dinastia, o faraó Akhenaton, também conhecido como Amenhotep IV, detestou o poder do templo de Amon e promoveu o culto a Aton,
uma divindade cujo poder se manifestava no disco solar, literal e simbolicamente. Ele desfigurou os símbolos de muitas das antigas divindades e baseou suas práticas religiosas na deidade Aton. Ele mudou sua capital para longe de Tebas, mas esta mudança abrupta era muito impopular entre os sacerdotes de Amon, que agora se encontravam sem nenhum do seu antigo poder. A religião do Egito estava inexoravelmente ligada à liderança do país, sendo o faraó o líder de ambos, religioso e estatal. O faraó era o sumo sacerdote no templo da capital, e o próximo nível mais baixo de líderes religiosos foram importantes conselheiros do faraó, muitos deles administradores da burocracia que governava o país. Então, a introdução do ateísmo sobre Akhenaton construiu um culto monoteísta a Aton, em competição direta com o de Amon. Quando Akhenaton morreu, os sacerdotes de Amon-Ra se reafirmaram. O nome de Akhenaton foi extraído dos registros egípcios. Todas as suas mudanças religiosas e governamentais foram desfeitas, e a capital foi devolvida a Tebas. O retorno à capital anterior e sua divindade padroeira foi realizado tão rapidamente que parecia que este culto quase monoteísta e suas reformas governamentais nunca existiram. A adoração a Aton cessou e a adoração a Amon-Ra foi restaurada. Os sacerdotes de Amon chegaram a convencer seu filho, Tutankhaten, cujo nome significava a imagem viva de Aton e que mais tarde se tornaria faraó, a mudar seu nome para Tutankhamon, a imagem viva de Amon. No Reino Novo, Amon se tornou sucessivamente identificado com todas as outras divindades egípcias. Principalmente o deus do vento Amon veio a ser identificado com Ra e com o deus da fertilidade e criação Min, de modo que Amon-Ra tinha a principal característica de um deus solar, deus criador e deus da fertilidade. Ele também adotou o aspecto de carneiro do deus solar Núbio, que a gente já falou anteriormente. Como Amon-Ra, ele era solicitado pela sua misericórdia por aqueles que acreditavam que o sofrimento havia acontecido como resultado de seus próprios erros ou de outros. Nos hinos de Leiden, Amon, Ptah e Ra são considerados uma trindade que são deuses distintos, mas com unidade na pluralidade. Os três deuses são um, mas o egípcio em outros lugares insiste na identidade separada de cada um dos três. Esta unidade na pluralidade é expressa em um texto. Abre aspas. Todos os deuses são três: Amon, Ra e Ptah, a quem nenhum é igual. Quem esconde seu nome como Amon, aparece no rosto como Ra, seu corpo é Ptah. Fecha aspas. Amon era originalmente um deus do vento e foi descrito como ele acalma mares tempestuosos para o marinheiro. Abre aspas. A tempestade se afasta para o marinheiro que lembra o nome de Amon. A tempestade se torna uma brisa doce para quem invoca o seu nome. Amon é mais eficaz do que milhões para quem coloca em seu coração. Graças a ele, o homem solteiro se torna mais forte que uma multidão. Fecha aspas. Embora não fossem considerados uma dinastia, os sumos sacerdotes de Amon em Tebas tinham muito poder e influência, ao que foram efetivamente governantes no Egito de 1080 antes da Era Comum a 943 antes da Era Comum. Possuindo inclusive influência na economia do país,
Estes sacerdotes possuíam 2/3 de todas as terras do templo no Egito e 90% de seus navios, além de muitos outros recursos. Eles eram tão poderosos quanto o faraó, se não mais. As sacerdotisas de Amon, as esposas do Deus, também foram chamadas de mãos de Deus. Em áreas fora do Egito, onde os egípcios haviam trazido anteriormente o culto a Amon, seu culto continuou na Antiguidade Clássica. Na Núbia, onde seu nome era pronunciado Amani ou Amani, ele permaneceu uma divindade nacional, com seus sacerdotes em Merou e Nobátia, segurando todo o governo do país através de um oráculo, escolhendo o governante, dirigindo expedições militares e possivelmente foram capazes até de obrigar reis a cometerem suicídio, embora essa tradição tenha parado quando Arcamani, no século III antes da Era Comum, os matou. O culto a Amon foi introduzido na Grécia em um período inicial, provavelmente por meio da colônia grega em Cirene, que deve ter formado uma conexão com o grande oráculo de Amon no oásis, logo após o seu estabelecimento. Amon foi adorado pelos gregos como Amon, com 2 M's, e tinha um templo e uma estátua, o Dom de Píndaro, em Tebas, e outro em Esparta. Como Zeus Amon, ele foi identificado com Zeus na Grécia. Tal era a sua reputação entre os gregos clássicos que Alexandre o Grande viajou para Tebas após a Batalha de Issos e durante sua ocupação no Egito, onde foi declarado filho de Amon pelo oráculo, ele se considerou divino. Mesmo durante essa ocupação, Amon, identificado por esses gregos como uma forma de Zeus, continuou sendo a principal divindade local de Tebas. Uma grande estátua de Amon era transportada de barco do templo de Karnak até Luxor durante o festival Opet, a fim de celebrar o seu casamento com Mut. Este festival era chamado de Bela Festa de Opet ou Festival Opet, e era realizada durante o 2º mês de Aquest, a estação da inundação. Seus símbolos são o carneiro, o disco solar, o ganso do Nilo e a cor azul, além do leão, do lápis-lazuli, pedra, dos números 2 e 7, que são números sagrados a Amon, a coroa Chute, que é a coroa de Amon, aquela de 2 penas verticais de avestruz, 2 penas altas, porque o avestruz era símbolo de criação e da luz. Outro símbolo de Amon era uma esfinge com cabeça de carneiro, que é um símbolo potente da fertilidade, e Amon às vezes é chamado de Senhor dos 2 chifres. A escada processional para o templo de Amon, na antiga Tebas, hoje Luxor, era ladeada por esfinges de leão com cabeça de carneiro, cada uma guardando entre as pernas da frente uma estátua do faraó. Haviam 900 estátuas de esfinge com cabeça de carneiro em Tebas. As cabeças de carneiro representavam Amon e eram representadas com o corpo de um leão, nunca alado, com cascos de carneiro ou cabra e cabeça de carneiro. A esfinge com cabeça de carneiro é chamada criosfinge, enquanto a esfinge com cabeça humana é chamada androsfinge. O crio em criosfínix, ou criosfinge, vem da palavra grega krios, que significa carneiro. Grandes avenidas de esfinges guardiães alinhavam as abordagens de túmulos e templos. Os antigos egípcios não eram permitidos dentro dos templos. Portanto, os antigos egípcios faziam seus pedidos às estátuas acessíveis de Amon, que eram justamente essas esfinges. Como deuses híbridos, a gente teria aqui como alguns exemplos Amon-Ra,
Amon-Min, Zeus Amon, Júpiter Amon. Conexão com outros deuses: Ra, Aton, Min, Ra, Oraquete e Javé, Javé, o deus cristão, Zeus, Júpiter. Oferendas para Amon: pedra lápis-lazuli, figuras de ganso ou de carneiro, de leão e um molusco amonita, cuja concha faz a espiral que parece o chifre do carneiro. Seus epítetos são: vidas em justiça todos os dias, múltiplo de nomes, horizonte, Ubá vivo, o autocriado, o que dá fôlego à vida, Deus do braço levantado, chefe dos deuses, governante de Heliópolis, Amon, rei dos deuses, pai dos deuses, pai das duas terras, governante dos governantes, pai de seus pais, mãe de suas mães, governante, governante de todos os governantes, sem igual, quem cria seu Criador, Senhor de Tebas, Rei da eternidade, Rei do céu, governante das duas terras, Deus divino, Deus único, aquele que está no céu, aquele que molda seu modelador, quem criou a humanidade e os deuses, quem ouve petições, quem ouve orações, a chama viva que veio de Nut, o maior dos melhores, feroz leão de olhos vermelhos, o Deus que ouve, o vizir do humilde, o touro de sua mãe, entre outros epítetos. Para finalizar, eu deixo vocês com uma invocação a Amon-Ra, que é uma petição por misericórdia que eu retirei do site Sesh-Kemet. Eu vou deixar o nome aqui do site na descrição dos comentários. Quem ouve a oração, quem vem ao clamor dos pobres e angustiados, cuidado com ele. Repita-o para filho e filha, para grandes e pequenos. Relacione-o com gerações de gerações que ainda não surgiram. Relacione-o a peixes nas profundidades, a pássaros no céu. Repita-o àquele que não conhece e àquele que o conhece. Embora possa ser que o servo ache normal fazer coisas erradas, o Senhor é normal em ser misericordioso. O Senhor de Tebas não passa o dia inteiro zangado. Quanto à raiva dele, na conclusão de um momento, não há remanescente. Como teu cá perdura, serás misericordioso. Aqui eu me despeço. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, eu peço que deixe o seu like e envie para seus amigos. Compartilhe com eles. Te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Se você quiser saber sobre alguma deidade, sendo egípcia ou não, é só deixar aqui nos comentários que eu estou fazendo uma lista e eu vou responder, vou fazer um vídeo sobre o que você está pedindo. Aqui eu me despeço. Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey.